Coloca que ali... Muito obrigada pela sua participação. Explica o que esse projeto propõe mudar. Esse projeto, primeiro, coloca que a alíquota máxima de PVA é de 1%, né? Em alguns estados chega até 4%, hoje a gente está limitando a 1%, de 0% a 1%, de acordo com a determinação do estado. Estabelece a compensação, porque os estados vão perder a arrecadação, né? E a nossa legislação diz que qualquer renúncia de receita precisa de uma estimativa de impacto e uma fonte de receita, e a gente está colocando inicialmente 2 fontes de compensação, mas a gente deve aumentar isso na comissão especial. Um é limitar a publicidade institucional, né, do parlamento, dos governos, da União, dos estados, dos municípios. A gente sabe que hoje tem um gasto desproporcional com propaganda do governo sendo feito com o nosso dinheiro. Outra fonte de custeio é a gente limitar os gastos com os parlamentos, com o Congresso Nacional, com as Assembleias Legislativas, com as câmaras de vereadores. A gente também sabe que os nossos parlamentos são daqueles que mais gastam, né, no mundo inteiro, então a gente tem essas 2 fontes de compensação, ao mesmo tempo que a gente coloca também como um dos critérios o peso do veículo, também, obviamente, separando por modalidade. Então, transporte de carga vai ter um cálculo de peso diferente daquele do transporte de passeio, diferente daquele do transporte coletivo, né? Mas, de maneira geral, isso entra na base de cálculo e mantendo também um dos critérios que foram adicionados em 2023 em relação ao impacto ambiental do veículo, né? Então, de maneira geral, é isso que a PEC faz. Deputado, e qual a tramitação agora? Aprovado na CCJ, qual o caminho desse projeto? Bom, depois da aprovação, que aliás foi unânime dentro da Comissão de Constituição e Justiça, passa agora para a Comissão Especial, em que se analisa o mérito, né? Primeiro a gente declarou agora que a PEC ela é constitucional, ela não viola nenhuma cláusula pétrea, então pode ser aprovada sem ser declarada inconstitucional. Agora a gente passa para análise de mérito, que é que eu coloquei para você, que a gente deve mudar o texto apresentando mais fontes de compensação, mais cortes de gasto, porque existe uma choradeira generalizada dos governadores e dos prefeitos de que a compensação não é o suficiente. Não tem problema. Eu já fiz um estudo junto com a consultoria da casa, apontando mais de 200 bilhões de reais em cortes de gastos que a gente pode utilizar para compensar, mas nem vai precisar dos 200 bilhões, porque o impacto deve ser de 38 bilhões. Então tem gasto de sobra para a gente cortar e compensar a arrecadação dos estados e municípios. Como funciona em outros países que o senhor se inspirou para criar a PEC? Em alguns países europeus, no Japão, em alguns estados dos Estados Unidos, o critério é justamente o peso do veículo, com a seguinte lógica, né, de que se uma das principais funções, né, da tributação sobre o patrimônio do veículo é a manutenção das ruas, das estradas, das rodovias, no caso do Brasil, o IPVA ele não está diretamente vinculado a essa manutenção, ele pode ser utilizado para várias outras coisas, e é por isso que os governadores abusam nas alíquotas, né, para utilizar para outras obras que eles querem em outros setores, mas nesse país a avaliação é de que o impacto no asfalto do veículo, portanto, seu peso é aquilo que faz com que o Estado tenha mais gasto com a manutenção das rodovias, das estradas e das ruas, e, portanto, esse é o critério utilizado aí por parte dos países envolvidos. Certo, obrigada. Deputado Kim Kataguiri, do Partido Missão de São Paulo, e eu devolvo aos estúdios. Partido Missão de São Paulo, caramba! Orgulho demais, né? É isso que nós fazemos, né? É isso que nós fazemos. É por isso que eu preciso montar uma bancada com caras liderados por esse japa. Esse cara é fora de série. Esse cara é um fenômeno da natureza. Esse cara ele é uma aberração. Esse cara não deveria ter nascido no Brasil, tá? O fato desse cara estar no Brasil, a gente tinha que agradecer todo dia. Nossa, esse cara nasceu no Brasil e decidiu ser assim nesse país de filho da puta, tá? Porque assim, cada dia que passa, eu tô mais convencido que nossa tarefa é muito, muito difícil. Que aqui é um país em que as pessoas decidem pelo errado o tempo todo. O tempo todo. As pessoas abraçam picareta. A picaretagem é regra nesse país. O brasileiro gosta de abraçar ladrão. É muito difícil, cara. Todo passo que você dá pra frente, você tem que dar 2 pra trás, porque assim, as pessoas, não, deixa eu amar meu bandido. País que idolatra bandido. É muito difícil fazer qualquer coisa aqui, tá? Muito difícil. Eu vejo quem trabalhando, eu tentando fazer alguma coisa nesse congresso que não tem nada. Eu lembro do Messi jogando contra o Egito ali no... Perdendo 2-0, foi tirar forças do nada e e vira o jogo. É isso. Enquanto ele faz isso, o resto da bancada da direita, o que a direita fez? Tava votando a favor do fim da escala 6x1 com a esquerda. Tava com o bosta do Flávio Bolsonaro votando lá no PL da misoginia. É isso que a direita faz. Aí fica esse cara trabalhando. Eu me pergunto por que ele faz isso. Kim Kataguiri, esse país não te merece, meu irmão. Esse país não te merece, não. Falo isso com toda tranquilidade. Falo isso como pré-candidato a presidente. Falo isso assim, eu vou fazer uma campanha só falando a verdade. Eu não sei o resultado que vai dar. Se o Brasil for um país minimamente correto e se há decência, nós vamos ganhar. Agora,
As pessoas estão com a cabeça completamente confusa, completamente perdida, completamente invertida. As discussões sobre política no Brasil são as mais idiotas do mundo. O Brasil tá preso com 2 bandidos. São 2 bandidos. Aí você chama os caras de bandido. Ah, não, mas esse aqui é um outsider. Que papo de outsider, o quê? Eu vou comentar um negócio, tá? Tá rodando um vídeo aí de um tal de Thomas Trauman, que tá falando de mim aí na Globo News. Bota aí, ele falou. Ele soltou uma coluna, né? Eu queria responder a coluna dele, que aparentemente ele me ataca na coluna dele. E assim, um cara que foi consultor político, né, e de marketing do Michel Temer, já deveria, por si só, né, não ter uma opinião, né? Porque foi o pior governo em termos de marketing da história recente do Brasil. Aí ele faz um texto aí, o outsider vem aí, e teve gente, Renan, isso aqui é bom. Não é nada, é um ataque bosta. Volta a falar de um desses caras que repetidores de platitude, de ficar vendendo consultoria por aí. Quando você olha as pesquisas, isso é uma coisa que assim, eu tenho escrito disso desde o ano passado. Existe o potencial no Brasil de que eu chamo de uma mistura de Bukele com Milei. Existe um contra tudo, contra todos, e a gente já viu isso historicamente no Brasil, a gente já viu isso em 61 com a eleição do Jânio Quadros, em 89 com a eleição do Collor e em 2018 com a eleição do Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso aqui não estão falando nada realmente novo. Existe essa coisa do antissistema, anti-tudo, e vamos ser honestos, quer dizer, o fato que... Pausa. O Jânio Quadros, ele foi candidato para um dos maiores partidos do Brasil na eleição dele para presidente da República. O Jânio Quadros, ele foi vereador, prefeito, deputado, governador de São Paulo e depois presidente da República. Isso tudo concorrido pelo maior partido. Não tem nada a ver com a minha pré-candidatura. O Collor, ele foi governador de Alagoas e depois ele concorreu com o apoio da Rede Globo. Todo mundo sabe disso. Fica fazendo esses exemplos. Ele, não, que é o outsider, não sei o que, outsider. O cara era governador de São Paulo, o Jânio Quadros. Só me corrija, eu acho que ele foi candidato pelo PTB. E acho que quem apoiou ele chegou a ser apoiado pelo UDN. Mas chequem aí. Aí fica essas conversas aí. O Collor foi em 89, mas tô falando do Jânio, a eleição do Jânio pra presidente. Partidos de Jânio: UDN 4547, PDC 4754, PTN 5465, PTB 5758. Ok, ó. PT? PTN... Não, PTB 5758. PTB. Ele concorreu pelo PTB, então, a presidência da República. Sim. Tenho quase certeza que ele concorreu pelo PTB. Então vamos lá. Mas vamos lá, dá um play aí no cara. Você tem um Supremo no seu prestígio abalado nesses últimos, com esse escândalo do Vorcaro. Você tem um Congresso extremamente abalado com todos os escândalos, com o uso absurdo de emendas, também com a questão do Vorcaro. Você tem uma polarização tão aberta entre esses dois núcleos tão grandes que são o lulismo e o bolsonarismo. A ideia de que surgiria um terceiro candidato contra tudo, contra todos, era meio que você conseguia prever isso, não foi mágica nenhuma. A questão que surgiu, que é o Renan Santos, que que vem do movimento de extrema-direita, o MBL. O movimento de extrema-direita. Começou. Eu volto a colocar, um cara que era consultor aí do Temer e ajudava o Temer em termos de imagem, não é alguém muito qualificado para fazer muitas análises. Aí ele vem com isso, um grupo de extrema-direita, o MBL, dá o play. É um partido e consegue um espaço que muita gente imaginava que seria ocupado pelo governador Ronaldo Caiado ou pelo governador Romeu Zema, mas que eles não conseguiram porque eles não são antibolsonaristas. Eles, no fundo, hoje estão atuando como coadjuvantes. Esse cara tá fazendo essa análise, Rizzo. Julho de 2026. Sério, cara, que você fez... Você trabalha com política, você fez agora esse raciocínio? Porra, irmão! Porra, tu é o bom, hein? A gente assina a newsletter, esse cara é bom, hein? Chegou agora nessa conclusão. Irmão! Cara, tu é brabo, hein? Esse cara julho de 2026, isso. Faz um raciocínio que qualquer pessoa minimamente inteligente faria, sei lá, há 6 anos atrás. Nós fizemos há 7 anos até 2019. Nossa, hein? Caramba, hein? Sério, cara. Que leitura aguda da realidade, hein? Vamos lá. Bolsonarismo. Eles quase que eles passam pano, para falar em português claro, em relação ao Flávio Bolsonaro. O Zema ainda tentou, né? Mas logo depois... O Zema não tentou nada. O Zema falou, eu achei inadequado. Eu vou falar, foi inadequado. Zema do céu, o Flávio Bolsonaro
Tava lançando pro senador o Márcio Canela, que é envolvido com o crime organizado até as tampas. Acharam fuzil metralhadora na casa dele. Acharam fuzil na casa dele. O Márcio Canela é envolvido com o crime organizado. Acharam sacos de dinheiro lá. O cara fazia acordo com o crime organizado. A mãe do Flávio era suplente dele na chapa. O Flávio Bolsonaro tava apoiando o Bacelar e o THJ. THJ é do Comando Vermelho. O Bacelar, de acordo com a Polícia Federal, era o operador estratégico do Comando Vermelho na política carioca. Não, olha só, tá errado isso aqui, hein? Não dá. Nossa, hein? Vamos lá. Quando foi pressionado, voltou atrás. Então, o Renan Santos surge como alguém que fala mal do Flávio Bolsonaro e fala mal do Lula do mesmo jeito. E aí... Surge. Meu querido, nós fazemos isso há 7 anos. Há 7 anos! Há 7 anos! Surge. O Renan... Olá! Brotei! Teorias da conspiração, né? Teorias da conspiração pra vocês falarem aí, né? Você sabe que de acordo com a... Sério, outro dia eu recebi uma das perguntas mais idiotas, assim, Renan, como que pode você ser católico e mitraísta? Eu falei, eu não sou mitraísta, eu só tenho uma tatuagem. Eu só tenho uma tatuagem, né? Não, mas você consegue considerar a doutrina mitraísta, que não existe doutrina mitraísta, não existe... Eu gosto de estudar história, nem existem muitos vestígios dos rituais deles ali, né? As pessoas estão supondo, fazem conexões. Mas uma das coisas que descobriram é que o mitra nasce da pedra, né? Ele tem uma pedra e nasce ele... Plup, né? De acordo com o cara, eu tô fazendo isso, ó. Eu surgi! Não, cara, nós sempre fizemos isso. Obviamente que, assim, várias pessoas falam assim, o Renan Santos tem chance. Não acho que o Renan Santos tem chance de ganhar as eleições de 2026. Eu acho que isso não vai acontecer. Porém, ele entra na disputa para 2027. Ou seja, no fundo Eu entro na disputa por 2027? Lógico, para assumir o poder em 2027. Lógico, eu não tenho nenhuma chance de assumir o poder em 2026, porque eu tenho que disputar em 26 para assumir em 27. Acho que é isso que você quis dizer. Foi isso? Thomas Traumas. Vamos lá. Bora. A tática Renan Santos é a tática do outsider, é a tática de você falar, olha, vai ter uma eleição em que o Flávio vai perder, é a última eleição, seria o último governo Lula, a família Bolsonaro, depois de 2 derrotas, vai estar fragilizada, a oposição vai estar rachada, mas vai ser uma eleição em 2030 muito mais aberta, porque daí, naturalmente, esses 2 grandes núcleos que eu estou falando, eles vão estar mais divididos, ninguém sabe quem vai ser o candidato à sucessão do Lula, pode quebrar em vários lugares, o bolsonarismo claramente já está trincado, de repente surge aí, para 2030... Análises políticas muito sólidas e muito bem construídas com o Thomas Trauman. Assine sua newsletter, né, que você vai receber essas coisas. Olha, pessoal, surgiu um cara que, mano, bate no Flávio, bate no Lula. Olha, e aí, pô, ele tá indo melhor que os governadores. Nossa, cara, sério. Dureza, galera. E assim, essa coisa do outsider, né? Porque o texto, só pra avisar, o texto dele é pior do que a entrevista, tá? No texto dele, ele... Acho que tá num grupo de WhatsApp nosso. Tá? Ele vai falar que o Renan traz soluções fáceis para problemas complexos. Eu adoro isso, porque o cara não conhece as minhas soluções. Ele pegou uns trechos que ele viu na internet e saiu soltando, trechos muito bons, aliás, tá? Mas não, eu trago soluções complexas para problemas fáceis. Essa é a real, tá? Os problemas do Brasil, eles são fáceis de resolver. A questão é que a elaboração é complexa. Então, você vai perguntar como eu resolvo a questão fiscal no Brasil, eu tenho que gastar meia hora falando aqui. Medida a medida que nós podemos. E eu posso, diferente dos demais candidatos, eu consigo falar sobre isso, eu não tenho medo de falar sobre isso. Então eu posso falar, vamos falar sobre as desvinculações, vamos falar como a gente vai mexer com esses 10 tri que nós temos de dívida hoje, vamos, tá, o que é as desvinculações? Olha, o que eu faço para desindexar? Olha, o que eu preciso fazer em termos de reforma da Previdência? Que o Kim já avisou que não vai poder ser só paramétrica, vai ter que ser uma reforma também de modelo, a gente vai ter que incluir modelo de capitalização no meio da nossa reforma da Previdência. O que a gente vai poder fazer para atuar na área da Zona Franca de Manaus e de outras renúncias fiscais bizarras que acontecem na economia brasileira, que geram distorções enormes, mas também diminuem a arrecadação? Como fazer um processo de transição para que a população de Manaus que trabalha lá não fique desguarnecida, ao mesmo tempo que o Estado brasileiro não gaste coisa de 50 bi por ano numa coisa que já não faz mais nenhum sentido, né? Olha, como é que a gente resolve os privilégios do judiciário em cascata, que também pegam os estados e, enfim, os estados também gastam absurdos com o supersalário. Tá, a gente pode entrar no detalhe em cada uma dessas coisas, cara. Nós temos soluções complexas para problemas que deveriam ser simples no Brasil. O problema é que nós tornamos os nossos problemas simples, absurdos, complexos, e nós não temos soluções para absolutamente nada. Para segurança, ele fala em matar. Não, jura? O que você faz em segurança? Você dá bombas de chocolate? Você dá sorvetinho na cama lá pro bandido? Não. Ou você prende ou você mata. Me parece que são as únicas 2 soluções que tem.
Né? Olha, o bandido cometeu um crime, você vai prender ou você vai matar ele. Se existe uma terceira solução, me parece que não funciona. E nós adotamos a terceira, que é nós soltamos o bandido. Quando prendemos, né? Se prendemos, nós corremos para soltar. Então, vem falar essas coisas, vem me chamar de o outsider que apareceu do nada, ele tem soluções simples, vai, sabe? Temos 6 livros publicados só de propostas. Nós temos, vou somar aqui, milhares de páginas publicadas na maior revista de política e cultura do Brasil em termos de qualidade de conteúdo. Ninguém da turma desse cara, que é um jeca, tem nada disso. Então não venha reduzir a gente. Se você não fez, eu vou falar aqui, se você não fez 1/10 do nosso trabalho, eu dou a chance, tá? De analistas e outros partidos, tá? Faça 1/10 do nosso trabalho. Você fez 1/10, eu ouço sua opinião. Se não fez 1/10 do nosso trabalho, não faz parte de um grupo que fez 1/10 do nosso trabalho, cara, tua opinião é uma bosta. Porque no mínimo não nem leu o que a gente fez. No mínimo não leio. Sabe, cadê? 6 livros de soluções soluções simples para problemas complexos, tá? Isso aqui são só os estudos, não é nem o livro amarelo. Se eu pegar todas as valetes publicadas, todas as teses, todas as discussões, todas as lives, simpósios, congressos, eventos, artigos, tá? Vocês nem, né? Aí vem, sabe? Esses caras querem tirar a gente de otário, eu vou falar aqui pra você. Esses caras querem tirar a gente de otário porque a gente é mais novo que eles. Essa é a real. Querem tirar a gente de otário. Aí botam uma clinhas, né? Aquele clinhas no meu quadradinho. Oh, eu sou meio intelectual, tá? Aí querem tirar a gente de otário. Eu sei o otário que eles são. É aqueles caras que eu vi o Michel Temer soltou um documento, né? O documento do Temer soltou. Essa é a turma dele, desse trauma, a turma do Temer. Um documento cheio de platitudes que a gente acha, beleza, concorda aí, coisa, mas vamos aprofundar, não tem aprofundamento nenhum. Porque não é pra ter aprofundamento nenhum. Não tem entendimento de nação, entendimento histórico sobre qual é o papel do Brasil no mundo, sobre quais são os problemas concretos da alma do Brasil. Não tem nada. Não tem nada. Aí fica esses caras, eu sou um especialista. É especialista em PN. Né? Famoso especialista de porra nenhuma. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.